Olá a todos que nos acompanham pela TV Câmara, aqui na nossa página no Facebook, também no nosso canal do YouTube. Hoje o programa do Legislativo, excepcionalmente aí na quarta-feira, em virtude do feriado, amanhã, quinta-feira, feriado municipal de Corpus Christi. E a gente está hoje recebendo o nosso primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Alessandro Molossi, que vai nos ajudar aí a falar, então, sobre as principais ações do Poder Legislativo nesses últimos dias. Boa tarde, vereador Molossi, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Legislativo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a toda a comunidade que nos assiste e nos acompanha. Isso aí, hoje temos, então, várias reuniões que ocorreram aí nessa semana, também ontem 2 sessões na casa com várias matérias aprovadas. A gente vai discutir um pouquinho e também falar da agenda do parlamentar aí nos últimos dias. Começamos por segunda-feira, vereador Molossi, tivemos aí, após a reunião das comissões, 3 importantes reuniões, que foram agendadas pelos vereadores da casa com a nossa comunidade. Tivemos uma primeira reunião onde até foi, eu acho que o vereador Júnior Panosso, que intermediou ali, que fez esse agendamento com os grupos da terceira idade aqui no nosso município. A gente tem uma situação, temos o ginásio, o centro de eventos municipal, que foi construído lá no Parque de Exposições, e eles vieram trazer uma discussão aqui, conversar com o Poder Legislativo sobre uma forma de aproveitar, toda aquela infraestrutura, aquele espaço lá no parque. Reconhecer o trabalho do colega vereador Panossinho, que fez, então, essa articulação com os grupos da terceira idade para que viessem aqui na Câmara trazer os seus anseios, as suas situações para que os vereadores tomem conhecimento e possam construir alternativas junto com o Poder Executivo Municipal. Aquele espaço lá no Parque de Exposições é um centro de eventos que foi construído com uma verba via Ministério do Esporte, para ser usado, então, para ser construído um equipamento público permanente no Parque de Exposições para uso da comunidade e, nesse caso, para ser utilizado, então, pelos grupos da melhor idade, aqui de Frederico Westphalen, para a promoção dos seus eventos. E esses grupos vieram aqui representados pelas suas lideranças para que fossem construídas novas possibilidades, para que esses grupos possam criar uma associação, para que esses grupos possam ter maior representatividade, para que eles possam, então, usar esse espaço fazendo a gestão do próprio espaço que está localizado lá dentro do Parque de Exposições. Tenho certeza que essa também é uma vontade dos vereadores, também é uma vontade do Executivo. Nós temos a ideia, desde muito tempo, para que o Parque de Exposições seja utilizado o ano todo e não apenas nos momentos de feiras e de eventos. Isso já está acontecendo, desde o ano de 2024, quando levamos a Semana Farroupilha para o parque. Então, é mais uma tentativa de utilizar toda aquela estrutura que o parque pode oferecer para a população da cidade durante o ano todo. Então, essa iniciativa do vereador Panossinho com os grupos da terceira idade foi muito bem vista por mim, vereador Alessandro Molossi, e também pelos demais vereadores, porque vai ao encontro dessa necessidade de nós habitarmos o parque o ano todo com responsabilidade e com cuidado, e é isso que os grupos da terceira idade se propõem. Isso aí, falamos na Semana Farroupilha, Em breve a gente pode também convidar o pessoal aí da organização para vir falar que já está sendo pensado aí o próximo acampamento Farrapo, que movimenta então ali, como disse o vereador Molossi, desde 2024 lá no Parque de Exposições, que dá vida, Assim como temos outras entidades lá que também fazem seus eventos, suas iniciativas ali, que ficam movimentando o nosso Parque de Exposições. E eu acho que o salão lá, o centro de eventos voltado à terceira idade ali, que durante a Expofred também é utilizado, durante os outros eventos, a própria Semana Farroupilha, também utilizou. Eu acho que esse diálogo ele foi bastante produtivo no sentido de buscar essa solução, talvez criar, então, essa associação, e ver como que vai ser feita essa manutenção, se fica o poder público responsável, se fica, os grupos da terceira idade. Eu acho que com esse diálogo, que depois, posteriormente, acho que será também construído junto com o Executivo, para ver se então se busca essa solução. Eles também solicitaram o apoio aqui da casa, talvez para conseguir as mobílias, as cadeiras e mesas. Então o Poder Legislativo, a mesa diretora, vai ver essa possibilidade, ou não, ou junto com o Executivo de encontrar uma forma para que eles possam, realizar os seus eventos todos, todos os grupos aí durante o ano, num calendário aí que possa também ser criado para os diferentes grupos, se eu não me engano. Não vou precisar aqui quantos grupos, são vários grupos da terceira idade que tem aqui no nosso município que promovem esses eventos durante o ano. Exatamente.
eu entendo de maneira muito clara que o parque de exposições ele deve funcionar como um condomínio. Aquele espaço é um espaço público, onde tem a cedência de alguns espaços para algumas entidades. Tem lá os trilheiros, 2 espaços para diferentes grupos de trilheiros, tem o Barril Automóvel Clube, tem a Associação dos Italianos, dos Poloneses, O Lions. o Lions, a escola do Lions. E agora esse espaço sendo construído para ser gerido pelos grupos da terceira idade. Então, eu penso que o parque é o condomínio e as pessoas que usam, as entidades que usam, são os condôminos. Assim como num condomínio de apartamentos, deve haver uma reunião de condomínio para que os condôminos, usuários do parque, via entidades, possam fazer a gestão desse espaço. Perfeito. Né? O espaço é sim do poder público, é sim da prefeitura municipal. E independente de prefeito, a gente já esteve na gestão e sabe como isso acontece na prática, existem muitas dificuldades para manter o parque limpo, né, ele resguardado, ele cuidado o ano todo, por uma série de motivos. Né? Tem as intempéries, é um lugar aberto e tudo mais. Então, nós temos um entendimento muito claro que administrar ou gerir o parque em forma de condomínio pelas entidades que estão lá dentro, em parceria com o poder público, que é o dono do local, seria a maneira mais fácil, mais viável e mais saudável de manter aquele local. Então, essa é uma proposta desse vereador que vai ser encaminhada via projeto de lei aqui pela Câmara Municipal, para que aquele espaço possa, sim, ganhar vida e ter segurança para que as pessoas possam ir lá no parque, levar suas famílias, fazer caminhadas, usar a pista de skate, usar os campos de futebol que tem no parque, a quadra de areia, enfim, usar a estrutura que o parque tem à disposição do município. Muita gente diz, o parque fica longe. O parque ficava longe. Hoje o parque é praticamente dentro da nossa cidade, visto que a cidade expande, né? A cidade cresce e os espaços passam a ficar dentro do município. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Parque de Exposições e acredito muito nessa parceria com os grupos da terceira idade para o uso desse espaço de multi-eventos que foi construído no Parque de Exposições. Exatamente, mais uma opção, né? Não só para eventos, mas também de lazer, né? Utilizar toda a estrutura do parque como uma forma também de prática de esporte, de lazer e ao mesmo tempo faz a manutenção, né? Dessa forma, se for possível, né? Então, o vereador Molossi aí falou que a ideia é de fazer uma proposição, então, de lei aí para o legislativo para essa questão da gestão do parque de exposições. Também tivemos uma reunião, tivemos representantes das equipes de bocha, né, aqui do nosso município, que vieram até o legislativo também na segunda-feira para conversar e pedir o apoio, né? Eles precisam de apoio para as comunidades, apoio também de premiações, né, para o Campeonato Municipal de Bocha. Ele é um evento que faz parte, né, já tem uma lei do calendário oficial de eventos do nosso município. Então, eles vieram trazer assim, as dificuldades, né, da falta de incentivo para que as comunidades, Molossi, possam estar participando desse campeonato. Então, assim, o secretário de Esportes também esteve presente aqui, o Macléo. Acho que já estão em diálogo com o Executivo, mas eles vieram fazer essa ponte aqui com os vereadores, né, aqui no Legislativo, solicitando esse apoio, né, para que o Executivo olhe, né, com carinho, para que possa ter um incentivo para que todas as comunidades que ainda têm suas canchas de bocha, eles falaram das dificuldades que é manter as canchas de bocha nas comunidades, mas que possa ter esse incentivo, né, esse apoio financeiro para que as comunidades possam participar desses campeonatos. Uma outra reunião, que também todas têm a sua importância, né, na sua área, mas o Poder Legislativo recebeu os representantes da Corsan, né, foi até uma reunião solicitada por eles, foi encaminhada via ofício, diante, né, vereador Molossi, de inúmeras, né, acho que cada vereador já entrou em contato com a Corsan Egea para poder falar de demandas que chegam, né, até o Poder Legislativo, que chegam da comunidade. Então, eles vieram aqui dar uma resposta, ouvir, né, os vereadores novamente, sobre inúmeras situações, a questão de falta de abastecimento de água em alguns bairros, né, alguns pontos mais críticos, e também sobre o andamento das obras de esgotamento sanitário. Acho que muito importante esse assunto, né? Foi, acho que, uma resposta também para a nossa comunidade que cobra bastante vocês, né, vereador Molossi? É isso, Gustavo. Falando da outra reunião ainda das bochas, as comunidades do interior do nosso município, elas se fortalecem por aquilo que elas fazem, né? Pela força que ela tem, pela força da sua gente. E a bocha é um momento de unir, de reunir as pessoas que moram naquela comunidade para a prática esportiva e também para um convívio social.
Quando o poder público, no caso aqui, o executivo, se afasta da comunidade nesse ponto do apoio ao esporte, do desenvolvimento do esporte, as comunidades se sentem obrigadas a procurar os vereadores para que possam construir novamente, articular novamente esse elo com o Poder Executivo através da Secretaria de Esporte. A bocha sempre foi um esporte muito apoiado pelo Poder Executivo. E agora, por motivos que a gente desconhece, há esse distanciamento e essa falta de apoio em relação às coisas que são básicas, como as premiações e tudo mais. Então, essas comunidades nos procuraram e os vereadores prontamente atenderam e estão construindo, fazendo essa articulação com a Secretaria de Esportes, pois há recursos disponíveis na Secretaria e no Executivo para que seja feito esse aporte de recursos e os campeonatos os jogos possam acontecer naturalmente, como sempre aconteceram. Falando da reunião com a Corsã, uma pauta importantíssima, a direção da Corsã esteve aqui falando sobre pontos distintos, obras de esgotamento sanitário no município e abastecimento no município. Essas duas situações que podemos tratar como problemas, elas se conectam no momento que as obras de esgotamento sanitário estão acontecendo e acabam afetando o abastecimento de água para a nossa cidade. Outra pauta que também foi discutida com a Corsã foi de pontos que sempre, historicamente, foram problemáticos no abastecimento do nosso município e agora estão sendo vistos com outros olhos pela Corsã, que anunciou aqui um investimento de mais de R$1 milhão em Frederico Westphalen em tratamento de água e abastecimento de água em locais que, como eu já falei, historicamente tinham problemas. Um desses locais é a própria Vilinha, né, lá às margens do Poço Daniela, naquela região aqui em Frederico Westphalen, que vai ter um olhar mais atencioso, digamos assim, da Corsã para que esses problemas sejam solucionados. A gente acredita aí que em torno de 4 a 5 meses o problema da falta de abastecimento lá na Vilinha ou da falta de água em determinados dias e horários seja solucionada. E assim a gente caminha para solucionar outros problemas de abastecimento, especialmente mais distantes do centro da nossa cidade. Sobre o esgotamento sanitário, sobre os problemas de abastecimento, é muito importante informar que são serviços públicos geridos por companhias e pela iniciativa privada, assim como a luz na nossa cidade. A RGE, a Creluz são controladoras ou são fornecedoras do serviço de iluminação, tanto pública quanto privada, né, nas nossas casas ou nas nossas ruas, e ela é uma concessionária de um serviço público. E nós, gestores públicos eleitos pelo voto do povo, temos o dever de estar próximos à comunidade e cobrar dessas concessionárias do serviço público a melhor execução e a não interrupção desses serviços. No caso da Corsã, a gente está muito próximo à comunidade sobre os inúmeros problemas que a obra do esgotamento sanitário vem causando. Eu, vereador Molossi, defendo muito o saneamento básico, o marco do saneamento básico, né? Pois hoje nós não tratamos o nosso esgotamento sanitário, nós despejamos o nosso esgoto na água e depois tratamos aquela mesma água para consumir e utilizar. Então, a lógica do tratamento do esgotamento sanitário é que o esgoto seja tratado antes de ser colocado na água, nos nossos rios e afluentes, para que ela possa ser tratada com menor custo, uma menor aplicação de produtos químicos, para que ela volte às nossas torneiras para o consumo e para a utilização em indústrias como frigoríficos e outros, e também na produção de alimentos. Então, eu defendo muito a obra do esgotamento sanitário, o tratamento do esgoto sanitário da nossa cidade, que hoje não trata absolutamente nada. Defendo muito e também defendo que tem que haver uma comunicação muito forte com a comunidade. Nós devemos estar muito próximos das pessoas nesse momento, que vai abrir uma obra lá na sua rua, que vai abrir uma vala lá na frente da sua casa, na frente do seu comércio, na frente do seu negócio. Essas pessoas muitas vezes moram há 40, 50, 60 anos naquela rua, sabem, conhecem aquele local como ninguém, que aqui tem uma laje, que aqui tem uma rocha, que esse solo é assim, que esse solo é diferente, que aqui já teve problema. A Corsã deve ouvir muito as pessoas que moram na comunidade, pois elas têm informação, pois residem na comunidade há muitos anos. Então, a gente ouviu muito a Corsã, trouxe muito esses problemas para que sejam tratados, né? A Corsã nos comunicou, na minha opinião,
de maneira muito assertiva a retirada da equipe de obras lá do bairro Santo Inácio, pois tinha aberto muitas frentes de obras e causa uma impressão muito negativa de o bairro estar sendo destruído, digamos assim, pelas obras. Então, a Corsã teve esse entendimento, dá um passo atrás, fica como uma experiência importante que a gente possa utilizar em outras situações. Então, eu penso que é dessa forma, é conversando, é dialogando, que nós vamos construir possibilidades de melhoria. Falando em diálogo, de novo, a Corsã estava aqui na Câmara de Vereadores porque tem uma falta de diálogo com o Executivo. Tem problemas de comunicação e de conversação com o Executivo, procura a Câmara de Vereadores, que prontamente atende para dar encaminhamento aos problemas que afetam de maneira direta a nossa comunidade. Exatamente. Os vereadores já tinham esse contato anterior, né, com a Corsã, desde o início do ano, vem vendo esse trabalho, né, esse diálogo. A casa foi aberta várias vezes para eles também virem aqui e apresentarem, né? Inclusive agora na última semana vieram apresentar esse plano, né, de investimentos ali, esse plano operacional que vai melhorar, como o vereador Molossi falou, vários bairros que eram pontos críticos, né? O bairro Jardim Primavera, até localidades do interior também que são abastecidas, 21 de abril, a linha Pedras Brancas também. E tem esse diálogo, né? A comunidade cobra as demandas, os vereadores tiveram esse momento com a Corsã, né? Com os representantes. Falamos, né? Eles falaram sobre a importância, né, dessas obras. Ninguém discute isso, né, vereador Molossi? Que é o marco do saneamento, que tem aí até 2030, se eu não me engano, 2032, o país tem que ter né, a nível federal, mais de 90% então, de obras de saneamento básico concluídas. Então, a Corsã vem fazendo esse trabalho, mas o que a comunidade cobra, né, e os vereadores também cobraram nessa reunião, é a questão, às vezes, de como é entregue a obra, como que é entregue aquela rua, né, aonde foi aberta a vala, onde foi feito aquele trabalho. Então, a Corsã se comprometeu, né, a ter também mais uma atenção com as empresas terceirizadas que prestam esse serviço. E vamos estar sempre acompanhando, né, vereador Molossi? Com certeza. Nós acompanhamos desde o início, eu particularmente acompanhei desde o início da apresentação do mapa, do volume de investimentos que a Corsã iria fazer. Teve uma audiência pública aqui nessa casa, onde eu participei. Tenho participado de praticamente tudo que acontece em relação à Câmara de Vereadores no nosso município, pois fui eleito para isso. E lembro muito bem, quando os números foram apresentados aqui, do número de investimentos na compra da Corsã, quem são os investidores, um fundo de Singapura, mais o grupo Itaúsa, que pertence à família do Banco Itaú. Então, são grandes aportes de recursos para a compra dessa empresa, que era uma empresa pública do nosso estado, e nós temos o dever de cobrar essa empresa para que ela faça os investimentos que se comprometeu no nosso município. Esse investimento anunciado de mais de R$1 milhão é sobre tratamento de água, um volume de água que abastece, por exemplo, a cidade de Caiçara, que vai ficar disponível, que era uma água bruta, que eles chamam, que acabava sendo desperdiçada nessa gestão operacional que a Corsã fazia dessa água. Então, é um investimento que vai retornar para a nossa comunidade e nós, enquanto gestores públicos, devemos estar atentos e continuar cobrando. A Corsã é uma empresa que conta com investimento privado, conta com investimento estrangeiro e ela deve, sim, investir no nosso município com qualidade e atendendo às demandas dos moradores, dos munícipes, né, nas demandas das obras de esgotamento sanitário, deixando na mesma qualidade, no mínimo, que foi encontrada antes da obra acontecer. Exatamente. Então, nós, como fiscais também do Executivo, somos fiscais também das obras que acontecem na nossa cidade. Exatamente. Na segunda-feira, né, no programa direto da Câmara, o presidente Ismael Coco Santos conversou com representantes da Corsã e eles explicaram um pouquinho também sobre essas obras, sobre essa questão da falta, quais são os principais motivos, né, os problemas da falta de abastecimento de água. Então, lá no nosso canal do YouTube tem um programa disponível na íntegra para você acompanhar também essa entrevista e esse diálogo. Terça-feira tivemos 2 sessões aqui na casa, uma sessão extraordinária com a aprovação de 3 projetos de leis, dentre eles 2 proposições que autorizam, né, o Executivo Municipal a contratar em caráter temporário e emergencial 2 médicos veterinários para a Secretaria Municipal de Agricultura e também um psicólogo, um assistente social e um enfermeiro para a Secretaria de Saúde. Esses projetos são rotineiros, né, vereador Molossi? Toda semana aí a gente tem projetos de prorrogação de contratos ou de contratações emergenciais.
Tivemos ontem a presença aí do pessoal das agroindústrias, né, que vieram acompanhar essa questão dos 2 médicos veterinários, inclusive até o presidente do sindicato, e reforçou muito a importância do município ter esse serviço, né, dos médicos para o desenvolvimento, para a fiscalização, né, ambiental das nossas agroindústrias. É isso, como você bem comentou, Gustavo, esse trâmite de projetos para contratações e renovação de contratos, ele acaba sendo corriqueiro aqui na Câmara, visto a deficiência de concurso público. Isso já vem de algum tempo, não é de agora, há de se fazer esse registro, mas precisamos olhar para o presente, estar no presente com olhos no futuro. Então, temos que fazer, sim, uma reforma administrativa responsável, dialogando com as secretarias envolvidas, dialogando com essa Casa Legislativa, para que essa reforma atenda aos anseios do poder público, do poder executivo, que é quem vai promover o concurso para o provimento das vagas que vão atender os serviços públicos para a comunidade, para que a gente possa depois pensar no concurso público. Eu acredito que é muito importante, é muito necessário. Dito isso, tivemos os projetos de lei que você comentou, tivemos aqui a presença das agroindústrias, o André Bisolo estava aqui, lá responsável pelo Bisolo Embutidos, estava aqui também a Sandra Belé, responsável pela indústria de laticínios Eduvave, e também o Amarildo Manfi, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município, que de certa forma representa essa categoria, essa classe que são as agroindústrias. Então, vieram aqui com interesse na aprovação de um projeto de lei que versa sobre a contratação de 2 médicos veterinários por tempo determinado, que irão dar o suporte a um serviço que hoje está interrompido no município, que é o serviço de inspeção no SIM municipal. O que é o SIM municipal? O SIM é o Serviço de Inspeção Municipal, que dá a condição necessária para as agroindústrias do nosso município funcionar. O SIM seria uma espécie de garantia da qualidade do alimento que está na nossa mesa, na minha mesa, na sua mesa que nos acompanha aí agora, né? É a segurança alimentar dos produtos que são colocados à disposição da nossa comunidade pelas nossas agroindústrias. Hoje, no nosso município, existem 19 agroindústrias formalizadas e inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Municipal, e dessas, 9 têm o selo SUSAF, que permite as nossas agroindústrias venderem todo o território do estado do Rio Grande do Sul. Esse selo é de extrema importância para que as agroindústrias do nosso município possam crescer e se desenvolver. Então, o interesse na contratação dos 2 médicos veterinários era para que esse serviço não seja paralisado no nosso município, visto que há 2 meses, já há 60 dias, não há registros, não há controles, não são feitos os testes de laboratórios na água, no leite, nas diversas matérias-primas necessárias para as produções das agroindústrias. Então, é algo que nos preocupa muito. Ontem aprovamos esse projeto, contando que o Executivo faça a sua parte e dê as condições necessárias para que as 19 agroindústrias sigam trabalhando, se desenvolvendo, gerando emprego, renda e impostos para o nosso município e para a nossa cidade. Inclusive, né, o André esteve presente, a gente conversou também com ele, e eles nos falaram que a agroindústria está representando o nosso município numa feira lá em Brasília, que começa agora nessa quinta-feira. Então, a Expotier, se não me engano. Então, as agroindústrias aí, né? E ele falou que não é só essa situação, as agroindústrias já representaram o nosso município na Expo Direto, tem a feira também lá da Expo Inter, né? E várias feiras aqui pelo nosso estado. E agora também presente lá em Brasília, levando então o nome de Frederico Westphalen para todo o nosso país. Importante, né? Representatividade. Aí por isso que se faz muito necessária esses projetos, né, vereador Molossi, para que as nossas agroindústrias possam cada vez mais crescer e se desenvolver. Tivemos uma outra proposição também de um termo, né, de parceria, de termo de cooperação, na verdade, institucional entre a escola, o município, né, e também a Fundação Regional Integrada, a URI, que vai permitir, então, que possam ser realizadas reformas na escola Duque de Caxias, né, lá do bairro São Cristóvão. E esses alunos, né, então, lá da escola, durante esse período de reforma, serão, digamos assim, acolhidos, né, lá nas dependências da URI, campus de Frederico Westphalen,
mais uma forma, né, que o município encontrou, né, vereador Molossi, enquanto faz a reforma lá da escola, né, possa então estar levando esses alunos para toda a estrutura que tem lá disponível lá na URI. Exatamente, Gustavo. Ainda sobre as agroindústrias, cabe registrar aqui que eu mesmo liguei para as agroindústrias, visitei a agroindústria Embutidos Flac, lá do Machello, liguei para o Bisolo, liguei para a Sandra, liguei para o Embutidos Alto Alegre, lá do Odirley Polita, liguei para outras agroindústrias também para conversar sobre essa situação e fazer um resumo também aqui para alguns colegas de como estava essa situação da falta, né, de médicos veterinários no nosso município. Então, esse registro é importante porque nós acompanhamos de perto a realidade, tanto dos munícipes, tanto das empresas e empreendedores do nosso município. E sobre esse ponto desse projeto de lei que firma, então, uma parceria, um convênio de parceria entre o município, através da Secretaria de Educação, para a Escola Duque de Caxias, lá no bairro São Cristóvão, com a URI, é muito importante frisar também que visitei essa escola ainda no mês de fevereiro, né, uma escola grande do nosso município. Essa escola tem mais de 15 alunos, então com um diagnóstico de autismo e outras necessidades e cuidados especiais. Então, com muito atraso, chegou para essa casa esse projeto, para essa parceria, para que se possa usar a estrutura física da URI, levando todos os alunos, toda a comunidade escolar dessa escola, que hoje passa por obras. Obras de melhoria, obras que vão trazer uma melhor e maior estrutura para essa escola, que vai beneficiar toda aquela comunidade lá do bairro São Cristóvão. Essa obra, ela foi um projeto aprovado em 2024, foi licitada no ano de 2024, ainda na gestão anterior, e agora ela está acontecendo. Então, é muito importante que esse convênio agora seja tramitado de maneira rápida para que essas crianças, que são as mais afetadas, elas possam sair lá do bairro São Cristóvão e ter o resto do seu ano letivo lá nas dependências da URI, que tem uma excelente estrutura, que vai poder acolher não apenas as crianças, mas a toda a comunidade escolar da Escola Duque de Caxias lá na URI, trazendo maior segurança para as crianças e também para os pais, né? Quando um pai deixa seu filho na escola, quando a mãe deixa ou quando um familiar deixa o seu filho na escola, ele vai lá para o trabalho e fica pensando se está tudo bem com a criança, se está tudo bem na escola. Então, tenho certeza que os pais, familiares envolvidos de todas as crianças que estudam lá na Escola Duque de Caxias vão ficar agora mais tranquilos, porque essas crianças e esses adolescentes estão num lugar seguro que podem ter as suas aulas. E depois do projeto pronto, elas vão retornar para um lugar também seguro, bonito, novo e confortável. Perfeito. Então, mais esse projeto da sessão extraordinária. Na sessão ordinária tivemos também novos projetos de prorrogação de contratos. Todas essas matérias estão disponíveis lá no nosso site. A comunidade pode acessar aí todas as proposições que foram aprovadas. Dentre elas, um projeto de emenda à lei orgânica aí que vai alterar sobre a votação, então, da eleição da mesa diretora. É um projeto que foi aprovado com 11 votos em primeiro turno. Ainda tem mais uma votação no segundo turno, a gente pode voltar depois a comentar quando ele for aprovado essa proposição. E também 2 pedidos de providência, né, que agora as nossas indicações, nossas demandas, elas também têm o aval, né, a aprovação do plenário. 2 demandas, vereador Molossi, que a gente cita bastante, né, que chegam aqui até aos vereadores da nossa comunidade. Uma é de autoria do vereador Júnior Panosso, solicitando, então, né, que o Executivo possa fazer a limpeza das ruas e todos os bueiros aqui do nosso município, tendo em vista, né, aí as previsões de chuvas aí para os próximos meses. Então, para que a gente possa evitar, né, historicamente, aí, áreas de alagamentos. Então, é uma sugestão, né, uma indicação, e também um pedido de providência de sua autoria, vereador Molossi, que até frisa, né, é pela 3ª vez solicitando ali, né, uma demanda que não foi atendida, né, que é um cascalhamento lá na estrada de acesso e também na lateral de um aviário na linha São José. São aquelas demandas pontuais, né, dos moradores, mas que impacta, né? Pensa em um aviário com 104 mil frangos que precisa de apoio. Exatamente, são os projetos que você comentou, essa votação de emenda à lei orgânica, né? São atualizações, o mundo muda, as coisas vão mudando e nós temos que acompanhar, né, e fazer essas atualizações
nas leis existentes. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, não é algo que vai impactar ou gerar grandes mudanças, apenas atualizando as formas de trabalhar também aqui na Câmara de Vereadores. E sobre as indicações e pedidos de providência, o vereador Panossinho, com muita propriedade, fez um pedido de providência para que sejam limpas as ruas do nosso município e também as bocas de lobos e bueiros, tendo em vista as informações recebidas pela Defesa Civil do Estado em relação ao fenômeno El Niño, né, que promete chuvas intensas. Então, a gente quer evitar alagamentos, quer evitar situações que possam acontecer na nossa cidade, no nosso município, em relação a isso. Então, pensamos preventivamente em fazer essa limpeza, fazer essa manutenção, para que as coisas, quando acontecerem, possam ser trabalhadas naquele momento, né? Então, a gente busca agir preventivamente. Em relação ao pedido de providência desse vereador, preciso ser coerente, né, em dizer que já foi atendido. Esse pedido já foi atendido pela terceira vez, como o Gustavo comentou aqui. Tinha sido pedido e ele foi, então, atendido. Acredito que ainda na segunda-feira ou na terça-feira pela manhã, esse pedido foi atendido. O empreendedor teve, então, o cascalhamento da via no espaço onde os frangos são retirados. Então, nós fazemos o nosso papel enquanto vereadores de ouvir a comunidade, trazer as suas demandas enquanto não são atendidas, pois entendemos que isso é necessário. Vamos dar o exemplo desse caso, um investimento de mais de R$600 mil, né, aqui no interior do nosso município, que tem uma geração de impostos de maneira direta, pois é do setor primário, direta para o nosso município. São 104 mil frangos alojados que têm que ser transportados para a indústria, que é os frangos Piovesan, para que possa fazer o abate. Então, agora a gente vem aqui e faz o reconhecimento e agradece, então, o atendimento dessa demanda, que vai fazer com que o empreendedor possa focar naquilo que é o seu negócio e não em outras coisas que acabam tirando o foco do seu negócio principal. Que bom, então, que a demanda já foi atendida, né? A gente Exatamente. vai publicizar igual o ato, né? Porque foi uma reivindicação, foi protocolada e lida para a comunidade. O bom seria que a gente não precisasse, né, vereador, fazer nenhuma, né? Que o executivo conseguisse ter um canal lá que recebesse todas as demandas e fosse atendendo, mas é parte do trabalho do vereador, então, atender, né, ouvir as demandas e protocolar junto ao executivo, né, sugestões e possibilidades. Que bom aí que tivemos uma demanda atendida. Vamos já indo para o nosso final do nosso programa, vereador Molossi, temos 2 assuntos. Vamos comentar que na segunda-feira também tivemos uma palestra aqui na Casa Legislativa, uma importante palestra, onde tivemos profissionais da área da saúde que vieram falar sobre a fibromialgia, é uma doença invisível que atinge aí muitas pessoas, principalmente mulheres também. Então, nós tivemos aqui profissionais do posto de saúde, doutora Isabela, também tivemos a assistente social Tatiane Lemos e também a Patrícia Steven, da OAB, que vieram conversar com a nossa comunidade sobre o diagnóstico, sobre a carteirinha, né? Inclusive, vamos salientar, tivemos um projeto de lei de autoria do vereador Lídio Pedro Signori, a gente vai convidar ele para vir falar também aqui nos nossos próximos programas, onde instituía, né, essa carteirinha aí para essas pessoas, no posto de saúde. Então, foi um projeto aprovado ainda no ano passado e, a partir dessa semana, então, as carteirinhas começaram a ser distribuídas nos postos de saúde. Claro, tem que levar lá o diagnóstico, a gente vai publicar uma matéria com todas as informações de como a comunidade pode proceder, então, para conseguir essa carteirinha que vai auxiliar, né, essas pessoas portadoras dessa doença no sentido de como elas podem, no enfrentamento de filas, né, aonde que elas podem ter um pouco, né, de seus direitos preservados, para que, a gente sabe, essas pessoas elas convivem bastante com dor, com várias situações, né, vereador Molossi, que elas possam, então, ter aí, ou nas filas dos postos de saúde, dos bancos, enfim, aonde elas possam ter esse atendimento. Então, tivemos esse evento, e na última semana, vereador Molossi, você presidiu uma audiência pública, né? Podemos falar rapidamente aqui para a nossa comunidade, porque a gente divulgou, né, o relatório todo e está disponível no nosso site, uma audiência pública sobre a prestação de contas, né, onde o executivo vem aqui mostrar como está o andamento da execução do orçamento. Exatamente, Gustavo. Aqui eu quero fazer um registro e parabenizar
as colegas Marisete e Rúbia, que estão à frente da Procuradoria da Mulher, que promoveram esse evento que você comentou sobre a fibromialgia, né, que é muito importante, traz informação para a nossa comunidade e também acolhimento, né, para as pessoas que são acometidas por essa doença. Sobre a audiência pública que foi na última semana, nós, como bem falado, foi a segunda audiência pública do ano, a primeira audiência pública que trata do cumprimento das metas fiscais do ano de 2026, então foi a primeira audiência pública sobre as metas do primeiro quadrimestre de 2026, onde nós podemos ter acesso aos números do nosso município, cumprimento de metas importantes na área da educação, na área da saúde, em outras áreas do nosso município, que dizem respeito a investimentos que afetam direto a nossa comunidade, a nossa população. Então, fica aqui o nosso registro também, a participação da contadora Juscelane Borsato, com 30 anos de casa, 30 anos de município, já se aposentando agora. A Jusce, que tem uma propriedade muito grande em relação aos números, apresenta de uma forma que nos deixa muito confortáveis, né? Fazendo comparações dos números do município, que são números expressivos com o nosso dia a dia, facilitando dessa maneira a compreensão, tanto para nós, vereadores, quanto para toda a comunidade, toda a população, pois uma audiência pública ela é um instrumento, né, de controle social, de participação popular e de controle social que deve ser usado pela população. Né? O nome público é para que as pessoas possam participar, ele é aberto a todos. Então, eu, enquanto munícipe, enquanto cidadão, enquanto político, defendo muito a participação popular, né? As audiências públicas são esses instrumentos de controle popular e a população, então, deve se fazer presente, participar e acompanhar. Nesse caso, por exemplo, né, nós vimos que tem mais de 11 milhões em caixa, né, de resultado no município apenas nesse primeiro quadrimestre de 2026. Então, são números como esse que são importantes e que foram divulgados pela Câmara de Vereadores que fazem com que as audiências públicas sejam importantes. Nesse caso aqui, está aqui, né, os números que foram, aqui está assinado pela contadora do município e também pela secretária da Fazenda, Adriana Pavan, a qual eu quero reconhecer o trabalho dela também, esteve presente aqui. Né, todos esses também, números que eu falei, e a Rose também, todos os números que eu falei constam aqui nesse documento que foi entregue à Câmara de Vereadores e que está aqui à disposição da comunidade, pois, como eu falei, a audiência é pública e os números do município são públicos. Acho que assim como a Câmara, a gente disponibilizou na matéria que a gente postou no nosso site, o Executivo também, acredito eu, que dá ciência, né? Deixa disponível esse relatório para a comunidade, mas quem quer acessar, está lá disponível no nosso site da Câmara de Vereadores, o relatório com todas as informações completas. Inclusive, né, vereador Molossi, tem a parte das emendas impositivas, né? A comunidade pode acompanhar. Ainda nós tivemos a execução das emendas do ano passado, do orçamento desse ano, pouco ainda, né? Uma porcentagem ainda bem inexpressiva, né? Se eu não me engano, acho que 500 e poucos mil reais, de 3 milhões, né? Menos de 15%. Que precisam ser executadas. Está aí no relatório também, né? É importante explicar um pouco para a comunidade, quando o Gustavo traz as emendas impositivas, elas se tratam das emendas impositivas individuais, a qual cada um dos 11 vereadores eleitos tem direito, e os vereadores, então, do montante total, 50% das emendas impositivas individuais são obrigatoriamente colocadas na saúde do nosso município, seja no hospital, nos postos de saúde, em equipamento público para a saúde pública, e os outros 50% podem ser discutidas com cada vereador, com as entidades do nosso município, para promover políticas públicas. A gente sabe que uma política pública promovida pelo poder público, muitas vezes ela tem barreiras e entraves burocráticos que fazem com que ela demore para chegar lá na ponta, na população. E quando elas são, muitas vezes, operadas por entidades, ONGs e associações sem fins lucrativos, elas podem ter uma maior velocidade de chegar lá na ponta e transformar a realidade. Então, essas emendas impositivas individuais são usadas por nós, vereadores, para fazer esse tipo de trabalho. E nós vimos aqui, na audiência pública, que as emendas impositivas não estão sendo pagas por uma vontade, por uma decisão do gestor, isso é um direito dele,
pois dificuldades de recurso não é. Nós vimos aqui os números que estão aqui no documento assinado pela contadora e pela secretária da Fazenda do município, nos mostram isso. Dos mais de 3 milhões, apenas 500 mil, 550 mil foram pagos até o momento, apenas emendas impositivas para o HDP, né? Mas tem inúmeras entidades também precisando. Então, nós acreditamos sim que o gestor vai ter um olhar carinhoso e vai fazer esse movimento de pagar essas emendas com o caixa livre disponível no município. E a gente vai acompanhando. Em setembro tem a próxima audiência pública que traz ali então os números do segundo quadrimestre do ano. Vereador Molossi, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. São inúmeras informações, né, que às vezes não cabem só nesse formato, nesse diálogo, mas a gente conseguiu aqui explanar muitos assuntos para a nossa comunidade. Eu quero, Gustavo, fazer um registro ainda antes de fazer os encaminhamentos finais. Quero registrar que chegou aqui uma espectadora muito especial para mim, que é a minha companheira Julie. Então, eu fiquei muito feliz, né? É muito importante ter esse apoio e quero dizer para você que estou sempre à disposição, tanto da Câmara de Vereadores quanto da nossa comunidade. Fico à disposição para levar informação, para discutir, para ouvir, para debater, né? Para dialogar. Eu acho muito importante o debate de ideias, né? Pois aí saem proposições e alternativas de melhoria do nosso município. Então, muito obrigado pela oportunidade, Gustavo, e eu fico sempre à disposição de você, enquanto instituição Câmara de Vereadores, e da nossa comunidade. Imagina, vereador Molossi, a gente que agradece, e lembrando que esse espaço, né, ele é disponibilizado a todos os vereadores aqui da Câmara de Vereadores, né, da TV Câmara, então ela está disponível, né, a todos os vereadores. A gente tem um cronograma, faz o convite. Às vezes os vereadores têm as suas agendas particulares também, não conseguem estar aqui nesse momento, então assim acaba fazendo o convite a todos, né? E acaba, então, um vereador vendo mais vezes, enfim, de acordo com a sua disponibilidade, mas frisando para a comunidade, é um convite a todos os parlamentares. Então, a gente fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, desejamos um bom feriado a todos. Sexta-feira, lembrando, o atendimento aqui na Casa Legislativa é normal, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6. Um abraço a todos. Tchau, tchau.